agora a gente vai passar para uma rodada, porque eu disse que a gente vai deixar as mulheres falarem, né? Então, eu vou começar deixando que cada uma destaque alguma coisa de importante, aquilo que elas acharam que é mais original, é mais importante, é prioridade, enfim. Eu começaria a dizer que os estudos que eu li, eles já começam a registrar aquilo que nós estamos falando nas últimas 2 décadas. Não há novidade no sentido de reconhecer, por exemplo, que depois daquele ataque, né, ao sistema regulamentado que representou a última década do século passado, o famoso processo dos pirueiros, da desregulamentação total. Quer dizer, o Brasil, diferente do Chile, do Peru, do Equador, da Argentina, né, com o Menem, ele conseguiu deter o processo da desregulamentação. Então, nós passamos 2 décadas relativamente virtuosas no sentido de produzir leis. Leis do Estatuto da Cidade gerou uma lei nacional de fazer um monte de leis e leis e leis. Nós agora identificamos que leis não nos faltam. O que nos falta é um tipo de lei que nós não temos, ou que talvez uma atitude em face às leis que nós não temos, que é: as leis nossas não são mandatórias, são diretrizes gerais, elas sempre partem do governo da União, que está fora do investimento e do custeio do transporte público, por exemplo, há muitos anos, há muitas décadas, né? Então, o governo federal formula grandes diretrizes e depois transfere para estados e municípios atribuições, sem pensar quais são as ações que eles têm que fazer, quais são os recursos que vão empregar, humanos e financeiros e de custeio. Ou seja, nós gastamos muito tempo em formular diretrizes e planos no âmbito do carpete. Eu sempre digo, o Brasil do carpete é um Brasil sueco. Leis maravilhosas, belíssimas intenções. Quando chega na hora de executar, que o governo federal está fora, que é municípios, que é o ente mais empobrecido, e os estados, aí nós chegamos no chão de fábrica do Togo, na África. Então, essa distância que eu vejo que é um dos problemas que já começam a ser detectados dentro da discussão de governança. Não há governança possível, mesmo quando o governo federal tinha recursos por conta dos grandes projetos, dos grandes eventos, e recursos para ser destinados a municípios e estados, não encontrava nesses municípios e estados a força técnica, as equipes, os projetos, para poder dar conta. Recentemente, nós fizemos uma ação emergencial, depois da pandemia, de disponibilizar recursos federais para cobrir as verbas para subvenção dos idosos, da gratuidade dos idosos, e somente 40% dos municípios, elas foram capazes de colocar uma lista do que eles gastavam para os idosos dos seus sistemas de transporte. Ou seja, não consegue nem usar quando o recurso existe. Então, o nosso problema nem sempre é recurso, porque às vezes ele é muito mal empregado, mas às vezes ele não chega a ser empregado e fica retido porque não é empregado, porque nós não temos condição de aplicação dos recursos. Então, eu diria assim, a governança é fruto da baixa institucionalidade do setor. É como se a Eva falou, bom, nós continuamos sendo conduzidos por uma política carbônica e de apoio à indústria automobilística, ao uso do automóvel, portanto, a mobilidade que a Fátima coloca fica em segundo plano. Ela não ganha a institucionalidade de uma política de Estado. E, portanto, daí não acontece aquilo que é numa federação necessário. Numa federação, as coisas só avançam quando as 3 esferas participam a seu modo e, de alguma maneira, compulsoriamente são obrigadas a participar sempre. Não há planejamento de suspiro. Planejamento é um processo longo no tempo. Não há projeto que se faz uma década e vai se construir 30 anos depois. Ou seja, a governança significa o dia a dia, permanentemente ativado. O curto prazo, o médio prazo, o longo prazo. É isso que eu digo que é a crise da governança. A crise da governança vai impedir, nós não temos nem como construir PPPs, tirada algumas exceções. Por que as PPPs ocorrem em São Paulo? Porque é o estado que está mais organizado. A companhia do metrô faz PPP porque ela está mais organizada. Não haverá PPP se o poder público não tiver poder.
como poder concedente, não há parceria entre dois desiguais. Então, a iniciativa privada, eu diria assim, ela pode, em muitos lugares, correr risco, se o ganho é muito grande. Esse negócio que todo ano, isso aqui, o privado só procura um lugar que não tem risco. Foram para a China correndo riscos imensos, numa desregulação que era totalmente contrária a eles, e foram e ganharam dinheiro. Aqui não vem porque nem se ganha tanto dinheiro e os riscos é muito grande de ficar com o abacaxi na mão, como é o caso agora da Supervia. Então, nós temos que discutir esse problema concreto, porque falar que só falta investimento e dinheiro nem sempre preenche todas as nossas respostas a todos os nossos problemas.